Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Este canal tem como objetivo levar a palavra de Deus até você. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Olá, amados. Para mim, mais uma vez é motivo de alegria, de grande satisfação, os reencontrar mais uma vez no canal Palavra do Dia. Amém. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a leitura da palavra do Senhor Jesus. Amém? Mas antes, quero lhe fazer um pedido para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que também acabe curtindo este vídeo, compartilhando, para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que muitas pessoas possam ser tocadas pela palavra do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa estar alargando as fronteiras deste canal, para que muitos possam ser alcançados e salvos através destas mensagens para a honra e glória de Jesus. Amém? Amados, então você que tem a tua Bíblia em mãos, abra ela no livro de Salmos, no Salmo de número 73. Nós vamos ler alguns versículos deste Salmo. Começaremos com o versículo de número 2, o versículo de número 3, e aí versículo 13, 14, 17 e 18 e mais alguns adiante. Amém? Vamos à leitura da palavra? Diz assim a santa palavra de Deus. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Versículo de número 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. 17 e 18. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Versículo 26 e 27. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Vamos orar? Deus Altíssimo, Santo, Eterno, Poderoso e Majestoso, reunidos mais uma vez, estamos na Tua santa presença, Pai, para aprendermos um pouco mais de Ti, para que venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Fala conosco, meu Deus, através desta mensagem. Fala conosco através da Tua palavra. E que a Tua palavra, Deus Todo-Poderoso, venha estar nos transformando, nos guiando, Pai, e nos fortalecendo, Pai. Receba glórias ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amados, todos nós temos a ciência, amados, que se estamos com Deus, nós temos bênçãos, temos milagres, temos muitas vezes desfrutado do melhor do Senhor. Mas também não é porque a pessoa é cristã, que ela é crente, que ela não vai passar por adversidades, não vai passar por lutas, que ela não vai passar pela morte, por algum tipo de sofrimento. Amados, se porventura você tem escutado este evangelho do triunfalismo, o evangelho do positivismo, o evangelho de só vitória, só alegria, este é um evangelho falso, é um evangelho aguado. Porque Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, amados, nós podemos perceber que a vida cristã é cheia de nuances, altos e baixos. E nós vamos perceber aqui no Salmo de número 73, que foi escrito pelo Asaf, que era um adorador do Senhor. Nós vamos entender e perceber, amados, que muitas vezes não é porque estamos passando por uma luta, por uma provação, que devemos desistir da caminhada ou que devemos muitas vezes nos afastar de Deus por conta disso. Nós também não podemos, amados, comparar a nossa vida com a vida dos outros. A vida que nós temos, muitas vezes, amados, de lutas, de adversidades,
é uma vida, amados, que nos forja, que nos aproxima de Deus, que nos traz a orações, a uma comunhão preciosa com o Senhor. E você vai entender agora na leitura, na exposição dos versículos que lemos do Salmo 73. Vamos juntos? Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Note você aqui, amados, que Asaf, então, ele declara que ele quase se desviou, ele quase caiu. Mas por quê, amados? Porque ele estava olhando a vida do ímpio. Amados, talvez você pense desta forma, que o ímpio muitas vezes consegue muitas coisas, alcançam grandes vitórias, consegue talvez muito mais coisas que nós. E talvez isso nos deixa triste, porque muitas vezes nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração e passamos ainda por lutas e apertos, por adversidades. Muitas vezes não alcançamos aquilo que desejamos. Mas note, amados, que Asaf, ele declara que quase se desviou, quase que seu pé resvalou da presença do Senhor, porque ele diz no versículo 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Talvez você esteja passando por uma luta, por uma adversidade a qual você olhe para a vida do teu vizinho que não é crente, que não é cristão, e você tem inveja, porque ele não serve a Deus, ele não honra a Deus, ele não busca o Senhor, e muitas vezes tem alcançado uma casa, um carro, grandes bênçãos financeiras, a sua saúde anda ok, a sua conta financeira anda ok, e você muitas vezes padecendo de coisas, necessitando de alimento, talvez. Mas note, amados, quando Asaf começa a olhar para as outras pessoas, ele começa então a se afastar de Deus. Nós não devemos, amados, fazer isso na nossa vida. Nós não devemos ter como comparação os outros. A nossa vida ela tem que ser pautada e medida pela palavra de Deus. É o que Deus fala sobre nós, é o que a palavra de Deus diz sobre nós que é o que conta. Não é o que o vizinho tem, não é o que eu deixo de ter que deve valer, mas sim o que a palavra de Deus nos diz, as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Então, se você começar a cuidar a vida do outro pela prosperidade, ou medir a tua vida pela prosperidade dele, pela saúde dele, pelo que ele tem, você vai se frustrar, você vai se entristecer, porque muitas vezes é isso que acontece. As redes sociais mostram uma vida muitas vezes que não condiz com a pessoa que está sendo mostrada. Mas ela faz questão muitas vezes de mostrar que está bem, que está num restaurante, que está numa viagem, para dizer que está tudo ok, ou se de fato está acontecendo na vida, é uma pessoa próspera, que tem muito dinheiro, viaja bastante, frequenta os melhores restaurantes, amados. E você não se compare com essa pessoa. Não se compare, porque isso vai te entristecer e vai desfalecer o teu coração ao ponto de você se desviar dos caminhos do Senhor. Mas eu quero que você continue a tua leitura comigo e você vai entender. Amados, Asaf era um adorador do Senhor Jesus, um adorador do Senhor Deus. A Bíblia diz então que quando Asaf adorava, exaltava ao Senhor, a presença de Deus se manifestava naquele lugar. Era um homem cheio do Espírito Santo. E mesmo assim, ele ousou a comparar a sua vida com a vida dos arrogantes, dos perversos que prosperavam. Por quê, amados? Ele diz no versículo de número 13, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Amados, como eu falei no início, não é porque somos crentes, que somos cristãos, que vai haver a ausência de lutas e adversidades nas nossas vidas. Asaf então começa a observar a vida do ímpio, do arrogante, porque ele estava passando por grandes lutas e adversidades, estava sendo afligido e ele desejou aquela vida. Talvez você aí padecendo num hospital com alguma enfermidade, servindo a Deus fielmente,
mas muitas vezes desejando a vida do outro que não é cristão, que não serve a Deus, mas que está bem de saúde e prospera. Isso é um grande erro, amados. Sabe por quê? Nós vamos ver isso agora, no versículo de número 17 e 18. Sabe por que ele quase desviou, quase resvalou? Foi por conta disso. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ele não se desvia, ele não se afasta por um pequeno detalhe. Quando ele entra no santuário de Deus, quando ele vai à congregação, até a presença do Senhor, Deus então mostra para ele o fim dos ímpios, o fim do perverso, o fim do maligno, que é destruição. Eu atinei com o fim deles. O que nos conforta, o que tem que nos confortar e o que tem que nos conformar, amados, é que mesmo que as lutas, as adversidades se intensifiquem em nossas vidas, amados, devemos permanecer firmes, porque a nossa pátria, ela é celestial. Quando morrermos aqui, nós iremos para a glória com Deus. E Asaf, então, ele tem um refrigério para a sua alma, que quando ele atinou para isso, ele pensou, eu sei o fim deles. Eles podem ter tudo aqui, eles podem prosperar aqui, ter saúde aqui, mas o fim deles será a amargura eterna, será o inferno, a destruição, amados. Que isto sirva de exemplo para as nossas vidas, que isso venha encher o teu coração da presença de Deus. Se você vier a falecer, se você não ter grandes bênçãos, grandes milagres, a cura, bênçãos financeiras nesta vida, amados, mas quando você partir dessa, você irá para o seio de Abraão, para Deus você partirá salvo, aonde nunca mais você irá sofrer. E o ímpio que prospera hoje já está recebendo o seu galardão, o que está longe do Senhor, mas o fim deles será destruição. Então, amados, que estes versículos venham nos instruir, que esses versículos venham nos capacitar, que esses versículos venham nos confortar, amados. Que a palavra de Deus, amados, ela nos ampara, ela nos direciona, ela nos dá caminho. Então, permaneça firme no Senhor, não olhe para a tua esquerda nem para a tua direita, foque no Senhor Jesus Cristo. Se você vai ser curado, se você vai ser abençoado, é outra história. O milagre maior é a salvação que Cristo já nos deu. Faça como Asaf, medite na tua vida e veja qual será o fim dos ímpios. Mesmo que prosperem, que alcancem todas as coisas aqui na terra, mas se não se converterem, o fim será amargoso. E você que está passando luta, adversidade e aflição, mesmo que o Senhor aqui nesta vida não te abençoe, você partirá salvo para a glória. E não há maior presente, não há melhor bênção que essa. Amém? Amados, eu deixo esta palavra a vocês e peço que vocês meditem nesta palavra, caso essa seja a necessidade da tua vida, caso isso seja a situação que está acontecendo na tua vida. E se você conhece alguém que está passando talvez por isso, que você então leve esta mensagem, compartilhe esta mensagem com esta pessoa. Amém? Então eu desejo que as bênçãos do Senhor os alcancem. Amém? Então, que o Senhor Jesus abençoe grandemente vocês. Amém?